Desliga a merda da TV. Para de consumir essa porcaria. Se você ainda não aprendeu, desliga essa merda de TV aberta com canal de esquerda. Acho que não foi não. Nessa treta envolvendo Toffoli e Vocaro e Esteves e o Banco Central, quais são as chances de o Vocaro ou técnicos do Banco Central virem a revelar pressões indevidas fora dos ritos à tentativa de aquisição do Master pelo BRB? Bom, o telefonezinho do Galípolo, se a informação do Estadão é correta, tem lá 6 ligações do Alexandre de Moraes, pelo menos no mesmo dia. Exato. Então, não sei até que ponto o Galípolo tem as provas de que... Tecnicamente, vai haver ali, como havia o crédito, a fraudes e irregularidades em crédito aquele crédito consignado junto ao BRB. Ou seja, o BRB investiu junto com o Banco Master e há uma fraude ali. E a partir daí, houve a tentativa do BRB de aquisição do Banco Master, um banco fraudulento, um contábil todo cheio de irregularidades, com fraude aos investidores. Então aí a questão já de ser muito estranho já vai muito além, porque vai haver um parecer técnico do Banco Central nesses autos. Agora, o que pode vir a mais dessa pressão é o que pode aparecer pela frente. E aí entra no constrangimento e na ameaça, porque nós falamos muito aqui em tráfico de influência, advocacia administrativa. Nesse conflito de interesse e abuso de autoridade de ministro da STF nessa relação, pode estar ainda a extorsão, além da organização criminosa que se criou para isso tudo. Então, a discussão, se fosse um país sério, era se o Alexandre de Moraes tem que ser impeachmentado ou responder criminalmente. Ou os dois. Perfeito. O do Guido foi pro lado? Como é que foi? Não, acho que o Bob... Se encontrou aí, Bob? Não. Tá, vamos lá. Guido falou, Alan, esclareça para o público que nazismo é uma abreviação e o Partido Nacional Socialista vem do alemão, lá como eu pronunciei. Eu não tô... Nacional Socialista... Resumido. É Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha. Ou seja, é o PT alemão. A gente já falou isso algumas vezes aqui, mas é bom sempre lembrar, né? Lá na academia eu já expliquei isso detalhadamente, né? O nazismo, ele é o Partido dos Trabalhadores na Alemanha. Tá no nome do partido. Tá no nome do partido, é o nazismo, né? Nacional Socialista dos Trabalhadores, é esse o nome, né? Sim. Uhum. E inclusive, quando eu assisti agora o recente filme de Nuremberg, né? Foi muito bom, tá? O filme realmente só deixa a desejar quando eles colocam Pio XII como um baixinho, Pio XII era mais alto que eu, e dizer que Pio XII era covardão pra cima dos nazistas. Pô, o cara imprimia mimeógrafo como nuncio apostólico na Alemanha, tentou exorcizar Hitler 3 vezes da sacada do Vaticano e tanto Pio XI quanto Pio XII foram os primeiros, antes dos governos, a condenar o nazismo e o comunismo. Então, assim, foi o único mole que o filme deu, que assim, foi bem cruel, é que o filme é feito por judeu, né? Você vê ali que é uma propaganda anticatólica. Mas em relação ao Tribunal de Nuremberg, o filme é muito bom e como filme mesmo, né? Que agora falando mais da questão cinematográfica. Tem aquele judeu que escreveu um livro falando que o Pio XII salvou vários judeus, né? Botava gente lá no Vaticano. Sim, porque quando o Yom Mihai Pachepa, que era o chefe da inteligência romena, ele explicou que foi uma ordem do Khrushchev para poder fazer essa campanha de difamação do Pio XII, visando destruir o Ocidente. Enfim, tirando esse aspecto, ali no início do filme, e tô dando um spoilerzinho aqui, mas tirando isso, o filme é muito bom. Enfim. Next, Bob and Bob. Vamos lá. Sabrina, boa tarde, meninos. O documentário é sensacional. Acho que um documentário sobre o Lula iria causar bastante comoção, contando desde os estupros do menino do MEP, os assassinatos envolvendo o PT e suas alianças com o mal. Ó, salvaram aí, hein? Toninho do PT, Salvaram aí, Celso Daniel e todo mundo que morreu também, né? Salvaram aí. Moraes ficou caro para o sistema. Esse caso Master pode expor outros ministros. Afinal, eles também têm esposas com escritórios, não? Não vale uma reportagem sobre isso?
expor também esses outros escritórios das outras famílias? Rubem. Todo mundo tem, né? É uma Agora ótima não ideia. Tem, né? Eu acho que agora tem que concentrar no Moraes, para fazer ele cair. Márcia, boa tarde. Lembrando das palavras da doutora Ludmilla, comparando que a queda do Alexandre de Moraes poderia ser igual do Al Capone. Feliz ano novo com imensas bênçãos de Deus. Escrevi um artigo pegando essa ideia da Ludmilla, citando, obviamente, a Ludmilla. E foi um vídeo que nos últimos meses teve muita audiência, muita audiência. Pronto, orelhinha. Bob consertaram a orelhinha do macaco. E o Oscar, exatamente, a Malu Gaspar fez um bom trabalho. Agora, porém, se fez de cega por muito tempo. E continua se fazendo de cega. É o que o David falou. Se ela tivesse agora, agora realmente eu estou olhando aqui, além dessa questão do Banco Master, que eu acho muito importante, tem tudo aquilo que ele fez no passado, e eu endossei, né? Eu estava completamente errada, peço mil desculpas. Aí pedindo desculpas durante um ano inteiro seguido de joelho, a gente pensa em perdoar. Fernando, galera TL, timeline, vale lembrar que o Centrão já existia na Alemanha nazista. E o que acontece hoje no Brasil, dentro das devidas proporções, é igual. Assistam ao filme Operação Valquíria, do Fernando Benévolo. É muito bom, Tom Cruise. De direito. Muito bom o filme. Mostra ali a tentativa dos alemães, dos militares alemães, vendo para onde estava se direcionando o absurdo nazista, tentar fazer alguma coisa contra Hitler. Porque a maioria não consegue entender a diferença entre o exército alemão e a SS. Né? Exatamente. E ali naquele filme deixa bem explicado isso. Né? O Hitler só se salvou por causa da mesa. Né? A posição, o cara botou a bomba, a mesa levantou e serviu de escudo. Ele não morreu por causa disso. E agora é a Mônica, lá na Suíça. Meninos, o que tem a dizer sobre os novos impostos CBS e IBS a partir do dia 1º, a partir de janeiro de 2026? Tá sabendo desse aí? Sim. Ela botou ali, rapidinho, ela botou: Ramais, sou sua fã. Agape, já te sigo. Max, botou koala, fofinho. Ala, macaco aqui, o macaco. Lacombe, gatinho, beijo da Alemanha. Obrigado, muito obrigado. O CBS e o IBS, né, vão formar o IVA brasileiro, que muito provavelmente vai ser o maior imposto do mundo, ou o segundo maior do mundo. Mais 2 superchats. Santa Cruz botou: amigos, nesse momento tem que carregar as tintas em cima do casal Alexandre de Moraes e Vivi. Reprisem também as delações dos empresários na época da Lava Jato. Muitos não lembram. Verdade. E o Mamu botou ali: 2026, aumento de impostos, novos tributos obrigatórios, monitoramento financeiro e multipopulismo. Podemos confiar em uma eleição com censura, sem transparência e contagem baseada apenas no confia? É aquilo que eu disse, né, antes, né? Eu não vejo a campanha eleitoral tendo apenas efeitos eleitorais, né? Eu acho que o despertar do nosso povo passa por essa questão eleitoreira, né? Tanto pelos omissos que não querem votar, quanto por aquele também, tanto quanto por aqueles também que já votam, mas não têm muita noção do que é de um Brasil. Mas eu estou mentindo se eu perguntar hoje para todos os deputados o que eles sabem, o que eles querem lá dentro como deputados, eles vão saber responder? Olha, a maioria, infelizmente, não tem a noção global da guerra que a gente está enfrentando. Tem pessoas, as pessoas são distintas, tem pessoas valorosas ali, querendo trabalhar, querendo lutar. Hoje o parlamentar, que é para ser uma ponta dessa luta toda, está sem suas garantias, está sem suas imunidades, está com a perseguição direta do STF. Tem muito para fazer ainda, para brigar, para conscientizar a população, para efetivamente representar a população. Muitos ali trabalham com a noção da direita, do conservadorismo, que a família brasileira precisa ser defendida, que a prosperidade, os trabalhos que a gente tem que fazer, mas muitos realmente não têm ainda a consciência de como é essa formação dessa luta e para onde é o caminho a ser travado. Cabe a todos nós auxiliarmos. Ou seja, e são eleitos, né? São eleitos. Os deputados do Centrão ali, eles têm, de alguma maneira, algum tipo de voto eles têm. Então... E no centro é pior ainda, porque muitos se declaram na hora das eleições, é isso que todos têm que estar antenados,
durante as eleições. Nós vamos estar aqui para ajudar e para demonstrar quem são os verdadeiros candidatos que vão defender nossos valores. Tem muitos ali do centro, por isso que falaram que essa legislatura de 2023 a 2027, né, que se elegeu em 2022, falavam que era o maior Congresso Nacional Conservador. Mentira, mentira por quê? Muitos apoiam os valores de família, de trabalho, de prosperidade, sem essa dominação estatal, que haja liberdade econômica. Isso gogó na hora da eleição. Quando chega lá no Congresso, eles querem mais receber emendas, estar do lado do governo, aprovar as pautas do PT, de governo, destruindo o Brasil, e se esquece da pauta conservadora, a pauta cristã, a pauta de defesa da família, se esquecem completamente. Então a gente tem que mapear que são os falsos de direita. Vocês acham que o Moraes quer ser presidente da República? O Eduardo Talhaferro disse que queria, né? Acho que hoje ele já deve ter acabado. Eu ainda acho que ele quer. Hein, David? Você acha que ele ainda mantém esse desejo? Olha, como eu disse antes, fontes dizem, né, que o Moraes tem um projeto de poder paralelo ao projeto do Lula. E que o Lula estava muito temeroso com esse projeto de poder do Moraes, né? Então, talvez não ele, mas talvez um candidato apoiado por ele. Sim. Até porque o Moraes ele é um agente político muito forte. O Talhaferro disse várias vezes, não, ele tem o endereço sempre deixou claro que ele tinha interesse de se tornar presidente da República. Olá, o cenário político brasileiro tá bem agitado, né? Cheio de controvérsias. Hoje a gente vai mergulhar numa análise dos pontos mais quentes que estão definindo os rumos do país. E para a gente começar a desenrolar esse novelo, vamos direto para um caso de altíssima repercussão que envolve um ministro do Supremo e acusações bem sérias. Então, o ponto de partida desta análise são alegações bem graves, girando em torno do ministro Alexandre de Moraes e de uma instituição financeira, o Banco Master. A coisa toda se baseia, segundo a fonte, numa reportagem do Estado de São Paulo. E o que chama atenção é um detalhe, curioso para dizer o mínimo. Seriam pelo menos 6 ligações do ministro, num único dia, tratando desse assunto da aquisição do banco. Pois é, e a partir daí a análise sugere que essas ações poderiam, em tese, se encaixar em vários crimes bem sérios. A lista é longa, né? Vai de tráfico de influência, advocacia administrativa, até abuso de autoridade e formação de organização criminosa. E para dar uma dimensão da gravidade que a fonte enxerga nisso, eles trazem uma analogia histórica bem forte, a do Al Capone. A ideia aqui é que uma eventual queda não viria necessariamente pelas acusações principais, mas por algo secundário. Sabe como é, né? O Al Capone não foi preso pelos seus crimes mais violentos, mas por sonegação de imposto. É essa a comparação que fazem. Bom, e aí a conversa muda um pouco de rumo. A análise começa a especular sobre as possíveis motivações políticas por trás de tudo isso, mencionando alegações de que existiria um projeto de poder correndo em paralelo ao do governo atual. Agora, a gente vai ver como essa crítica se expande. A análise começa a traçar uns paralelos históricos bem controversos para explicar a dinâmica política de hoje. E aqui a gente chega no que é talvez o ponto mais polêmico da análise. A fonte faz uma comparação direta baseada no nome completo do partido nazista, que era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Por causa do termo trabalhadores, o material traça um paralelo ideológico com o Partido dos Trabalhadores do Brasil. É uma visão, claro, que gera um debate imenso. E essa linha de crítica histórica não para por aí. Ela chega até na cultura popular. A análise cita, por exemplo, um filme recente sobre o julgamento de Nuremberg como um caso de distorção dos fatos. A principal crítica é sobre o papel do Papa Pio XII, que no filme seria retratado como covarde, enquanto a fonte defende que ele, na verdade, salvou muitos judeus e se opôs ao nazismo. Ok, deixando um pouco de lado a interpretação histórica, o foco da análise agora se volta para preocupações bem mais concretas e futuras, a economia e, claro, a próxima eleição presidencial. Vamos começar com uma mudança econômica chave que a análise discute: a nova reforma tributária. O centro de tudo é a criação do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. A ideia é que ele comece a valer lá em 2026, unificando outros impostos. Só que o grande alerta que a análise faz é sobre o tamanho desse novo imposto. A preocupação levantada é que o IVA brasileiro tem o potencial de se tornar o maior imposto sobre o consumo do mundo. É um ponto de atenção bem grande. E por fim, projetando o cenário para 2026, a análise lista uma série de preocupações bem profundas sobre o nosso processo democrático.
Os pontos vão desde alegações de censura e questionamentos sobre a transparência da contagem de votos, até um desafio que é apontado como crucial: identificar os candidatos que são de fato alinhados com o que defendem em suas campanhas. Então, o que a gente tira de tudo isso? A análise pinta um retrato do Brasil numa verdadeira encruzilhada. De um lado, batalhas no judiciário. Do outro, debates ideológicos sobre o nosso passado e o nosso futuro. E no meio de tudo, a ansiedade com a economia. É a convergência de tudo isso que vai de fato moldar os próximos passos do país.